Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Eu tinha marcado a aula para amanhã, né? Na nossa conversa de sexta-feira. Mas apareceu um compromisso amanhã, uma aula, alguma coisa assim. Não tô meio perdida. E então eu decidi trazer para hoje, até porque eu tenho uma outra novidade aí para vocês. Eu fiquei sabendo hoje também, tá, gente? E a escola também ficou sabendo hoje. As aulas, elas vão retornar, a gente ainda não sabe como. Mas elas retornam a partir do dia 14. Isso vocês devem ficar sabendo aí como vai ser nos grupos. Só tem um detalhe, a noite continua remoto, tá? Porque é a única coisa que a gente ficou sabendo. Porque à noite tem toque de restrição. Então isso significa que, por enquanto, seguimos aí do jeito que nós estamos. Então, fazendo aulas por semana, se necessário, a gente faz 2 aulas por semana, mas para trazer aí aquilo que vocês precisam. Vocês terão, essa semana, eu coloquei no grupo que vocês precisam fazer a avaliação diagnóstica de entrada. Eu vou colocá-la hoje ainda. Eu estou trabalhando desde cedo hoje, para ver se eu consigo botar as coisas em ordem. E essa avaliação de verdade é para a gente saber o que vocês sabem e para o governo começar a atacar um monte de coisa na gente, na realidade. Depois eu edito essa parte. Mas para eles olharem lá como que tá, saber o que vocês sabem e começar a botar uma série de cursos, de ações que a gente precisa fazer. Como a gente já tem muita coisa para fazer, e uma das coisas que estas avaliações, inclusive a AP, elas têm de característica, eu, como professora, posso trabalhar com vocês o conteúdo que está disposto na prova. Então, na sexta-feira, quando a gente conversou sobre a ADE, eu falei quais eram as coisas que caíam, e 2 coisas pegaram bastante, que é arcadismo, que é uma das escolas literárias, que a gente vai estudar, que a gente vai fazer uma análise rápida, vai passar por ela hoje, só para vocês terem noção do que é, para não ir fazer a prova e falar assim, caraca, nunca vi isso na minha vida. E a outra é texto dissertativo argumentativo. Então, o que eles subentendem? Eles subentendem que você, no terceiro ano, você tem conhecimento disso tudo. Até porque texto dissertativo argumentativo é alguma coisa que vocês deveriam estar escrevendo desde o 8º. Então, 8º, 9º, 1º, 2º. Então, 4 anos falando sobre isso. Então, a gente vai começar com a literatura, que é a parte mais leve, mais gostosa, que tem umas coisas interessantes aí para a gente falar. Estudando sobre arcadismo, para depois falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Hoje, eu recebi a notícia de que vocês terão outra prova. Entendendo? Para que eu vou fazer prova? Eu prefiro me dedicar e trazer o conhecimento que vocês precisam, pensar daí em produções textuais, que
para desenvolver e vocês treinarem para o vestibular. Pois é. Eu ainda falei assim, eu sei que minha cabeça tá zoada, mas será que eu entendi direito? Então, fora a avaliação diagnóstica, de nada. Fora as duas sequências digitais, primeira e a segunda. E é a primeira e a segunda de português e a primeira e a segunda de matemática. Vocês dão a AAP, que é a avaliação de aprendizagem em processo, que é ela aplicada ao trimestre. Mas além, com um detalhe interessantíssimo agora, ela não será só de português e matemática. Vai ser português, matemática, ciências humanas e ciências humanas, que é a parte de biologia. Não, ciências humanas é história, né? História, sociologia. E ciências naturais. Não, biologia é ciências naturais. Eu pensei a mesma coisa. Aí eu falei assim, vocês têm certeza disso? Aí a resposta foi, a gente acabou de receber também. Um Enem. Um Enem já está disponível para vocês. Para mim, não. Eu ainda não recebi, então eu não sei o que é avaliação. A proposta é vocês podem fazer até o 30 de abril, que é quando encerra o bimestre. Uma ideia. Agora, concentrem-se. Tá, mas, hein? Gente, pode ser. Eu vou fazer uma coisa. Eu testei uma coisa aqui, a gente vê se continua travando e vocês me avisam, tá? Não sei se melhorou. Melhorou? Então, ótimo. Bastante. Nossa! Isso é bom, porque eu vou reclamar na internet amanhã que não tá funcionando, que tá bem ruim. Então, assim, eu acho que... Quem foi? Foi o Eduardo? Não, o Henrique. Henrique disse que a sequência de atividades 2 ainda não liberou. Eu coloquei errado, Henrique, desculpa. Ela libera dia 26, eu acho. Eu vou olhar direitinho e aí eu refaço o aviso para vocês lá de quando é e coloco a AP, tá? Eu só estou esperando sair essa história da AP direitinho para ver como vai ser. E aí eu passo para vocês. Algumas pessoas me perguntaram se eu ia colocar o PDF da prova no Google, no Classroom. Eu vou colocar, porque teve gente que, por conta dessa restrição de horário da escola,
e por conta do trabalho não conseguiu ir buscar a prova. Então, eu vou colocar a prova lá, vou colocar o formulário, e aí vocês terão a oportunidade de fazer a prova, caso não tenham pego, tá? A prova na escola. Então, vocês têm aí uma AAP, uma ADE e 2 sequências. Deixem a AAP e a segunda sequência para fazer mais tarde. Se concentrem naquilo que vocês vão fazer agora. E eu vou trazer. Hoje a gente fala um pouquinho, então, sobre essa questão do arcadismo e do texto dissertativo argumentativo. Eu vou tentar compartilhar. Travou tudo. Gente. Que beleza. Vamos ver outra coisa. Destravou? Sim. Tava dando pra ouvir sua voz antes, professor. Não entendi. Tava dando pra ouvir sua voz antes. E agora tá também, né? Sim. Pergunta idiota, né? Você tá me respondendo. Gente Agora do tá. céu. Liga não, gente. Liga não. Que eu vou voltar ao normal em 500 anos, talvez. Eu vou tentar, então, transmitir, compartilhar com vocês o slide para eu poder ir falando sobre essa questão do arcadismo, tá? Porque eu preciso que vocês vejam uma imagem. Aí é cruel. Sem... Vou. Tá dando para ver? Tá. Apresentação. Então, o que vocês estão vendo aí? Arcadismo. Do Uma imagem do arcadismo. arcadismo. E o que mais? Agora vocês precisam falar, tá? Porque eu não tô vendo nada. Eu vou entrar na sala para eu conseguir ver o chat. Que aí me ajuda. Tem que fazer todo um. Mas só o arcadismo e o meu nome, o que vocês veem? Dá para identificar o que é? Um homem e uma mulher no balanço. Sim. É uma mulher Dá no pra ver tudo. balanço. O que mais? O que mais que vocês conseguem ver Tem aí? 2 pessoas ali embaixo olhando a mulher, tá no meio do mato. A mulher no meio do mato e 2 pessoas olhando. O que mais que chama atenção? Que tem uma corda amarrada no
balanço, o cara tá puxando. Parece que o homem tá puxando a mulher, né? Quando vocês veem uma imagem dessas, o que que traz assim à sua cabeça? O que que você pensa? Remete a quê? Pro, qual foi a pergunta que travou? Quando vocês Quando olham vocês essa imagem, ela remete a quê? O que que faz você pensar, você Pra Eu mim, acho parece que que a meio que ele menina. tá controlando Ah, ela. pode falar. pode falar. Parece que meio que ele tá controlando ela com essa corda, sei lá. Não sei. que ele está controlando, o que mais? Para de compartilhar, professora. Né? Eu parei, mas é que eu precisava me aceitar. Vou voltar já. O Iago disse aqui o momento feliz. Então, de verdade, essa imagem, ela é uma representação do que é o arcadismo. Então, o arcadismo, ele é uma escola literária que vem depois do barroco. Então, a gente tem o barroco como uma escola literária que tinha muito detalhe, era muito rebuscada, pesada, pessimista, detalhista. E aí, por conta das mudanças que acontecem no mundo, surge o arcaísmo. E aí, quando a gente olha uma imagem dessas representando o arcadismo, se o arcadismo ele é mais leve, né? O que será que ele traz? O que será que ele quer? Então, vamos ver o que é essa escola literária. Então, ele nasceu na Europa no século XVIII, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. O que acontece nessa época? Vocês lembram? Em história? Tem alguém me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas não sei a resposta. Então, 1700 e alguma coisa. Acontece o que no mundo? Só para ter ideia, o século XVIII ele é chamado de século das luzes.
Por que será que ele é chamado de século das luzes? O que a luz representa? Uma das coisas que a luz representa. É iluminismo. Exatamente, né? O que a luz representa é essa questão do conhecimento, né? De abrir a mente. Tem a ver com revolução. Qual é a revolução que acontece em 1789? A francesa. O que acontece na Revolução Francesa? O mundo avança ou ele retrocede? Exatamente, o liberalismo. Mas, e aí? É um avanço ou é um retrocesso? É um avanço, porque a Revolução Francesa ela vai trazer daí uma série de coisas para o desenvolvimento do mundo. Então, primeiro, sim, e do absolutismo. Porque até então eu tinha um rei absoluto, eu tinha a igreja e o governo trabalhando juntos. E quando a gente, do século XVII para o início do século XVIII, com as ideias iluministas, isso começa a mudar. Porque ideias iluministas eram que você precisava se centrar na razão. Então, a gente tem aí uma mudança de pensamento. E aí, depois que muda o pensamento, eu mudo escola literária. Exatamente, Thiago. Os ideais que a gente conhece hoje de democracia, de liberdade, de direito civil, de igualdade, surgem nesta época. Tá? Então, o arcadismo ele vai surgir primeiro na França e na Inglaterra, e só depois, quase 50 anos depois, ele chega a Portugal. Então, eu vou ter nessa escola literária uma retomada de temáticas da antiguidade greco-latina. Então, ele vai começar lá em Roma, em 1690. Então, pensa, 1690, uma cidade chamada Arcádia, onde os ideais eram combater a escola anterior. E a escola anterior é o Barroco. Então, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a Ouro Preto, por exemplo. Ouro Preto é uma das cidades que estão dentro desse centro barroco no Brasil. Tanto da arte quanto da literatura. Então, esse movimento, ele queria a retomada daquilo que é clássico. Por isso chama classicismo. Por isso que ele vem como neoclassicismo. Não é porque a gente teve o classicismo antes, que é tudo aquilo que era clássico, pensando nessa questão da perfeição. Pensa nos deuses mitológicos, né? Na mitologia grega, e aí colocada como mitologia pagã.
Justamente porque nesta época eu não vou ter o teocentrismo. Então, não é focado na religião. Nesta época, a gente tem uma divisão: governo, governo, religião, religião. Aqui no Brasil, o arcadismo foi conhecido como setecentismo. E ele está na segunda metade do século XVIII. Então, se demorou para chegar em Portugal, demora para chegar no Brasil. Porque em Portugal ele ainda não cai, tipo, o absolutismo do rei, ele não cai totalmente com o arcadismo. Nem o absolutismo e nem o capitalismo comercial, que são justamente as duas ideias que vêm para o Brasil. Então é importante que a gente entenda esse contexto para entender como essa escola literária pensa, como as pessoas que escreveram durante essa escola literária, elas pensavam. Quais eram os ideais? Né? Então, trazer aí, iluminar. Se eu tinha uma escola literária, que é do Barroco, que é pessimista, pesada, sombria, cheia de contraste, eu preciso agora de algo leve, claro, que exalte a natureza. Dúvidas até aqui? Então, a gente continua no contexto histórico. Por que chama arcadismo? Porque ele nasce na região da Arcádia, né? Que é de uma região montanhosa na Grécia. E nessa região, qual que é a ideia, né? De que Apolo vivia com suas ninfas. Quem era Apolo? Um deus grego. Qual que é a definição de deuses gregos? Eles são perfeitos. Então, além de tudo, é uma região pastoril e repleta de paz. A gente tem aí uma escola que quer tirar toda a confusão que o Barroco trazia. Eu saí de uma época tumultuada, de perseguições da igreja, de angústia, de pessimismo, para entrar numa escola literária que prega a paz e o equilíbrio. Então, eu tenho uma decadência da religião e um crescimento da razão. E as ideias iluministas vão trazer isso, né, de que a gente só pode ser, a gente só vai ter se nós formos racionais. Né? Se o homem for o centro do universo. O ser pensante, questionador. E não alguém que só eu disse que agora o homem é o centro e não mais Deus. Aliás, a gente vê esse contraste em várias escolas literárias, né? Elas estão, parece que brigando entre si. E nessas brigas aí, ora Deus é o centro do universo, ora o homem é o centro do universo. Então, aqui está mais embasado na fé, mas eu vou estar embasado na razão. O homem que tudo questiona, o homem que pensa.
E aí eu vou pensar que essa é a época da independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, da Revolução Francesa, que traz avanço da ciência, da medicina, e que torna o homem cada vez mais independente da religião. Então, nessa escola literária, eu tenho uma separação muito bem e muito clara do governo e da religião. Quantos de vocês já assistiram Sociedade dos Poetas Mortos? Gente do céu, que absurdo! Não acredito. Eu não entendi, professora, o que você falou. Eu perguntei quantos de vocês conhecem o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, eu não sou muito boa com o nome, não. Se eu já assisti, não lembro. É um filme com Robin Williams, em que ele é um professor numa escola que só tem meninos, e ele é um professor de literatura. Ele chega na Não, escola acho e que eu ele não assisti, estudou não. naquela escola. E é uma escola extremamente rígida. Os meninos usam uniforme, os professores usam uniforme. Quando eu digo uniforme, é terno, tá? E esse professor de literatura, ele chega e ele começa a fazer uma revolução e começa a fazer os meninos pensarem. Então, ele apresenta o teatro para os meninos, apresenta a poesia de uma forma diferente para os meninos. Será que tem na Netflix? Eu não sei, mas eu já vejo e já falo. E aí, quando ele faz isso, tem uma hora em que os meninos começam a pensar sozinhos e começam a fazer escolhas. Então, eles deixam de seguir aquilo que os pais querem para fazer aquilo que eles querem. Então, qual é a ideia dos pais? Que eles sejam médicos, porque nessa época, sabe, né? Eu era médico, eu era advogado, que eram as profissões em que se tinha respeito, né? E o Neil é um garoto que ama arte. Ele pede para o pai dele para participar de uma peça de teatro da escola. Ele consegue o papel principal e ele vai, não sei o que, e o pai pega isso. E agora eu não conto mais, porque agora fica interessante o filme. Mas ele vai fazendo os meninos pensarem e pensarem através da poesia. Então, tem uma parte que eles estão todos reunidos na igreja, que é uma como fala? É uma escola religiosa e um dos meninos leva o microfone, então tá lá padres, os meninos pegam um telefone, aí faz aquele barulhinho de trim do telefone e aí o padre para a missa e um deles vira e fala assim:
padre é Deus. Ele está dizendo que ter meninas aqui. E aí ele é punido, apanha, porque é a época da palmatória, o professor é mandado embora por conta de uma coisa que acontece. Então, procurem e assistam. Porque este filme traz essa questão que está colocada, que é de fazer o homem pensar, tornar o homem um ser pensante, agir pela razão, tá? Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tenho ele e eu vou ver se eu consigo colocar ele para vocês assistirem. Aqueles que quiserem. Eu vou ver se eu consigo colocar o link, alguma coisa assim, lá no Google, tá bom? Mas ele dá uma ideia bem interessante sobre você ser guiado pela razão. Então, quais são os iluministas que dão vazão a esse movimento do qual surge aí o arcadismo ou o neoclassicismo? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Descartes. E aí, provavelmente, espero, você já está falando de algum deles. Porque todos são filósofos. Agora, aqui no Brasil, esse movimento literário, ele surge porque tem uma transição da capital do Brasil. A capital do Brasil, então, o centro comercial do Brasil, o centro político do Brasil, até então é Salvador. Mas por conta do ciclo do ouro, essa capital se muda para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem um novo contexto, que é Rio de Janeiro e Minas Gerais. É dentro desse período, por exemplo, que a gente tem Inconfidência Mineira. E a Confidência Mineira, ela é provocada pelos Árcades. Então, a gente fala muito de Tiradentes em história, mas aí a gente vai ver o José Basílio da Gama, a gente vai ver o Cláudio Manuel, a gente vai ver Tomás Antônio de Gonzaga. Todos estes, eles vão aparecer na Inconfidência Mineira. Dúvidas? Porque isso aqui é só para situar vocês, é só para vocês terem noção do que acontecia e de como vem essa mudança de pensamento. Agora, quais são as características desse movimento literário? Então, a gente já viu que ele retoma o clássico. Então, o que é retomar o clássico? É voltar mesmo, ele volta para a Grécia, para os deuses gregos, para a perfeição. Então, ele tem essa mitologia como elemento estético. E qual é a característica da mitologia grega? A perfeição. Os deuses gregos são perfeitos. Inspiração nos modelos clássicos latinos e renascentistas, como, por exemplo, em Uruguai, que é épico, Marília de Dirceu, que é lírico, e Cartas Chilenas, que é satírico. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Ele tem influência da filosofia francesa.
ele traz o bom selvagem, só que no Brasil. Por quê? Porque logo depois do arcadismo, a gente entra no romantismo. E o romantismo é a escola literária que busca um herói. Isso começa no arcadismo. No fim do arcadismo, começa a mostrar o bom selvagem. E é interessante essa expressão de bom selvagem, né? Por que chamar de bom selvagem? Chega a ser contraditório. Né? Porque o que é um selvagem? Então, eles determinavam, eles chamavam os índios. E aí a gente retomar um pouco da história, né? O que aconteceu no Brasil? Os portugueses chegam aqui com milhares de indígenas, com costumes diferentes, língua diferente, tudo diferente, um modo de vida já estabilizado. E aí o que eles colocam? Não tem Deus, então eu preciso catequizar os índios. Na realidade, a catequização dos jesuítas nada mais foi do que uma maneira de tirar da cultura e a língua dos índios. E aí, quando eu chego no arcadismo, eu vou trabalhar essa questão de bom selvagem, que é uma expressão do Rousseau, que traz a pureza dos nativos, né? O como eles vivem. Aí ele vai ressaltar isso. E ele usa selvagem porque era assim que os portugueses chamavam os indígenas. Como pode, né, esse povo tem roupa pelado, que vive da natureza, que preza por coisas simples, né? Dorme numa rede. Então, o arcadismo começa a exaltar isso. A vida simples, bucólica, pastoril. E aí lembra dessa imagem, que foi a imagem que eu coloquei para abrir aqui. É tão simples alguém sentado numa balança no meio da natureza. Se ninguém nunca fez isso, né? Eu ficou deitado na grama, olhando para o céu, na beira de um rio, né? E não sabe a tranquilidade que essas coisas trazem. Não vai entender qual é o propósito do arcadismo. Ele também traz uma tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia. Então, eu tenho lá aquele que tem conhecimento, que tem dinheiro e tem conhecimento, e o poder aristocrata. Pastorarismo. Poetas simples e humildes. Bucolismo. Então, a gente fala tanto sobre bucólico, né? Nossa, isso é bucólico. Mas o que é isso, né? A busca pelos valores da natureza é exaltar a natureza. Essa questão do que é simples, do que é mais tranquilo, do equilíbrio. Tem alguém que prega mais essa questão do equilíbrio do que os indígenas? Nativismo é referência à terra e ao natural. Tom confessional. E pensa, né? O que é um tom confessional? Né? Vamos pensar de que, poxa, qual é o tom que eu uso quando eu vou confessar um pecado, quando eu vou me confessar para alguém, né? É uma coisa leve, tranquila, equilibrada, humilde, porque se eu tenho um tom confessional, significa que,
Para eu me confessar, para eu reconhecer que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que ter humildade. Estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos. Eu falo aquilo que eu sinto. Exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. Utilização de pseudônimos. Tem ali no finalzinho dos slides, eu trouxe uns poemas para a gente ler. E aí eu trouxe um poema de Bocage, que é um dos maiores poetas portugueses, e um poema de Tomás Antônio de Gonzaga. Os dois escrevem para uma Marília. Mas será que o nome dela é da Marília? Porque um dos livros que mais faz sucesso do Tomás Antônio de Gonzaga é Marília de Dirceu. O nome dela é da Maria Doroteia. O dele, Tomás Antônio de Gonzaga. Ela virou Marília, ele virou Dirceu. Utilização de pseudônimos, de apelidos. Escrita clara. Versos brancos, sem rima. Então, essa preocupação com a estética no arcadismo não existe. Racionalismo na escrita. Então, eu uso também a razão. Uma escrita simples, clara, objetiva. Amor galante. Elogios. Né? Eu vou trazer toda essa expressão do amor através das palavras, né? Dos adjetivos. E introdução ao nacionalismo. Porque é aí que a gente começa a ver essa corrente nacionalista se formando dentro do Brasil. Ele vai trazer também, que é uma das últimas características que a gente vai ver, o uso de expressões em latim. Então, elas estavam associadas a essa vida no campo, a tudo que é bucólico, simples, exaltando a natureza. Então, inutilha, truncar, tornar ou cortar o inútil. Então, pensa que o barroco, quando você olha uma das obras de Aleijadinho, quando você lê os textos barrocos, você vai perceber que tem uma riqueza de detalhes que às vezes chega a ser exagerada. Então, isso aqui está falando justamente sobre os excessos que eram cometidos no barroco. Então, por que eu vou complicar? Por que eu tenho que complicar se eu posso ser simples? Se eu posso ser... Fugere urbem, que é fugir da cidade. Então, esse voltar para o campo, voltar-se para a natureza, buscar aquilo que é simples. Locus amoenos, que é um lugar ameno. O campo, ameno, tranquilo. Um lugar para onde você vai para espairecer. Porque com a Revolução Francesa, o que estava acontecendo com as cidades? Indústrias, carros, barulho. E carpe diem, que eu acho que é a expressão que todo mundo conhece e ouviu falar alguma vez na vida, que significa aproveitar a vida. E aproveitar mesmo, sem essa história de que eu tenho que esperar para as coisas acontecerem, porque eu não sei quando eu vou morrer, eu não sei quando as coisas vão acontecer. Então, eu preciso
aproveitar. Então, todos os membros da Arcádia eram burgueses. Olha que coisa interessante. Todo mundo que escrevia vivia na cidade, nos centros urbanos, e eram burgueses. Então, nada de camponês, nada de singelo. E aí, para eles, a gente fala sobre a questão do fingimento poético, da simulação dos sentimentos. Dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, então, mercadismo no Brasil, né? Como que isso chegou aqui? Então, jesuítas foram expulsos, alguns dogmas da igreja caíram, a gente vai ver isso e termina. Acho que mais uns 20 minutos, talvez. E aí eu tenho, com isso, o surgimento de uma nova classe média, né? Uma nova classe de pessoas. E essas pessoas, elas queriam fazer o quê? Ascender. E dentro da... A gente tem autor, obra, e, ou seja, quem escreveu o que para quem. É a gente pensar no que a gente vê hoje. Né? Então, quando eu escrevo, eu tenho alguém em mente. E isso aconteceu, sobretudo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, em 1768, o neoclassicismo ele começa no Brasil e ele começa com a publicação de um livro chamado Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa foi um dos inconfidentes. E ele é um dos principais representantes dessa escola no Brasil. Segundo Alfredo Bozzi, então Bozzi morreu essa semana de Covid. Ele é um escritor fantástico, professor da USP, e ele também fala sobre literatura. E diz que houveram dois momentos do arcadismo no Brasil. Primeiro, poético, que visava esse retorno àquilo que é clássico, usando os modelos que eles tinham, que era os deuses gregos, a mitologia grega, e traz a valorização da natureza da mitologia. E o outro é o viés ideológico, que, influenciados pela filosofia presente no iluminismo, traduz a crítica à burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então, eu tenho uma nova classe de pessoas que surge e que vai combater aquilo que já está posto. Não tem aquilo de que, mas por que isso acontece? Não, por que tem que acontecer? Por que eu tenho que aceitar? Principais autores, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Mário da Gama e Frei Santana. Dúvidas?
que eu liguei para o poema, né, gente? A poesia Arcade, ela se divide em três. Então, eu tenho a lírica, a satírica e a épica. E aí é só a gente pensar nos gêneros literários, né? A lírica, voltada para o amor, para as declarações, a poesia. Então, tem como principais representantes Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Pra vocês terem ideia de como é Tomás Antônio de Gonzaga, em Ouro Preto, quando você vai com um guia, o guia exatamente onde Tomás Antônio Gonzaga sentava para escrever para Pedro Dirceu. Então, Tomás Antônio de Gonzaga era um homem de 40 anos que se apaixona por Maria Doroteia. Só que Maria Doroteia tinha 17. Então, eles namoravam à distância. Ela na janela e ele a metros, sentado numa espécie de pontilhão, voltado para a janela de Marília de Dirceu. Essa é a questão lírica que a gente vai encontrar nos poemas. Satírica. Então, é onde entra essa questão de crítica social. Eles são de uma nova classe social que vão bater de frente com o governo. Quem é do governo? Né? Bater de frente com esse poder absolutista, ou resquício dele. Os principais representantes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cartas Chilenas é um livro sensacional de ler. E a épica, que é o gênero épico no Brasil, é aquele do índio, que é diferente das epopeias que a gente conhece, né? Porque as epopeias que a gente conhece traz deuses, mitologias, cavaleiros, fidalgos. E aqui, quem entra no lugar de tudo isso? O índio. Então, seus principais representantes são Basílio da Gama, com a obra Uruguai, e Frei Santa Rita Durão, com a obra Caramuru. Caramuru virou série no Brasil. O Uruguai eu acho que também. Então, essas duas obras eram obras preparatórias para a fase nacionalista que vem no romantismo, que é a próxima escola literária. Tudo tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Dá para... Tá dando. Isso é ótimo, né? Então, vamos lá para os poemas em si, né? Então, esse é um trecho de Uruguai, de Basílio da Gama. Tatu Guaçu mais forte na desgraça, já banhado em seu sangue, pretendia, por seu braço, ele só por ter uma guerra, por seu braço, ele só por ter uma guerra. Caitutu, de outra parte altiva e forte, opunha o peito à fúria do inimigo e servia de mudo a sua gente. Fez proezas ser pé naquele dia, conhecido de todos, no perigo, mostrava descoberto o rosto e o peito, forçando os seus exemplos e com as palavras. É difícil de entender esse texto? Dá para entender o que ele quer dizer? Alguém se arrisca a fazer da interpretação?
Ninguém? Quem é o centro desse texto? Nossa, tem alguém? Tem, prof, eu não Eu sei tô quem aqui, é. mas eu não sei não. Tenta, gente. Pensa nas características que a gente viu. E pensa no que ele está falando aqui. Ele está falando sobre os índios portugueses. Vamos lá. Tatu Guaçu tem nome é nome de português? Acho que não. Pensa no Guaçu. O Guaçu remete a quê? A índio. Indígena. Né? Imbuguaçu é uma parte indígena. Ainda existem lá algumas aldeias, inclusive abertas para visitação. Então, olha só, Tatu Guaçu mais forte na desgraça, já banhado em seu sangue, pretendia, por seu braço, ele só pôr termo à guerra. Lutou, 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 lutou. E qual era a intenção dele? Acabar com aquela guerra. Caitutu é nome de português? Não. Caitutu, de outra parte, ao te vir forte, opunha o peito à fúria do inimigo e servia de mudo à sua gente. Por que essa questão de opunha o peito? Indígena usa camisa? Ou usava camisa? Não. O que estava à mostra? O peito. E pensa, o cara com arma e o indígena com flecha. Fez proeza ser pé naquele dia, conhecido de todos no perigo, mostrava descoberto o rosto e o peito, forçando os seus com o exemplo e com as palavras. Então, provavelmente o cepé era, não sei, talvez o cacique, o guerreiro, o uruguai, o maior. Mas não é um texto que tenha apenas um texto que você precise pensar. Porque é simples, as palavras são simples. As coisas mais estranhas aqui são os nomes. E o uso dos apóstrofos, né? Mas deu para ter uma noção de que o texto ele é simples? Esse texto, o Uruguai, ele está trazendo o indígena como herói. Ele está começando a construir essa imagem do indígena como um herói no canal. Aquele que luta para defender o espaço dele. Vamos para outro. Bocage. Bocage é um poeta português. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes
os éfidos brincar por entre flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Eilas de planta em planta as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o rouxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo o que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. E aí? O que este texto está fazendo? Então vamos lá, né? Tejo é um rio, um mar, alguma coisa em Portugal. Marília é um pseudônimo. Zéfiros, não sei. Mas vamos pensar, né? Iago, fala. Ele exalta tudo aquilo que está em volta dele só para dizer depois de que nada daquilo importa se a gente estiver com ela. Pois é. Ele traz tanto essa questão do amor, de ter uma música inspiradora, né? Da poesia lírica, por galante. Imagina! Lá e ele fala, nossa, tudo é tão lindo, mas nada é tão lindo se você não estiver comigo. Tem gente que ainda cai, né? A Bruna escreveu aqui, que fofo. Isso quase me faz acreditar no amor. E é uma poesia lírica, né? E fala de beijo, e fala de amor, comparada com a borboleta, com o rouxinol. Olha esse trecho, naquele arbusto, o rouxinol suspira. Ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando gira. Nossa, é tão bonito. Que alegre campo, que manhã tão clara. E aí ele vai falando, e você vai ouvindo, e a imagem vai se formando na sua cabeça. É muito mais legal se ela se formar, se você conseguir visualizar tudo isso. Então, essas são características do texto do arcadismo. Valorização da natureza, valorização do nacional, equilíbrio. Agora vamos para Tomás Antônio de Gonzaga. Eu, Marília, não sou doido que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho prosal e insisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas te do leite, mais assim nas lãs do que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu sem fonte dos anos cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja a minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Esse é um trecho
de um dos textos de Tomás Antônio de Gonzaga, dedicados a Marília. E aí, eu leio esse texto, eu penso naquela cena. Ele sentado no pontilhão, ela na janela, num amor incompreendido, impossível, talvez, que tivesse que ser à distância, e ele recitando, e ela ouvindo. E olha que é isso, ele está trazendo aí toda a realidade que ele vive. Ele fala, eu não sou qualquer um, tipo, eu não sou algum vaqueiro. E olha o uso das palavras como faz que isso seja forte, né? Algum. Ele nem especificou, é qualquer um. Eu não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato. Eu não sou tosco, eu não sou educação, eu não sou grosso. Eu não passo o tempo inteiro nem no frio e nem no sol. Né? Esse tem o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Ele está falando que ele tem uma posição social. E aí, o que ele traz nesse trecho? Ele traz aí toda a exposição da realidade colonial. Porque no Brasil, os textos também serviram para mostrar isso. Trazer essa diferença que passa a acontecer das classes sociais. E aí, ele vem, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Lembra da característica do amor galante? O cuidado com aquele que ama. Dúvidas? Alguma pergunta? Eu tô achando que vocês estão me enganando. Porque eu falo, vocês falam para mim que não sabem. E aí eu explico uma vez e ninguém tem dúvida. Será que eu expliquei tão bem assim? Ai, um dia a janta, um dia o sono. Quando a gente voltar para a escola, eu vou levar água para acordar vocês. Bom. Ah, pode levar chocolate também, né? Quem sabe? Pode ser. Olha só, tudo chocolate. Alguma dúvida sobre essa questão do... todo mundo acordadinho. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre arcadismo, alguma coisa que não tenha entendido? Não, né? Tá todo mundo tranquilo. Gosta assim, todo mundo muito tranquilo. Agora não tem na hora da prova, esquece tudo. Não, gente, isso é psicológico. Não tem essa história de que quando chega na prova esquece tudo. Se você aprender de verdade, se isso for, se você compreender
essas questões, aquilo que é colocado, você consegue fazer a prova. É que tem um problema muito sério dentro da educação, que às vezes, você não aprende. Às vezes o que acontece é que é um tal de copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, e você não acaba não aprendendo. Então não faz muito sentido, porque quando você aprende de verdade, você não esquece. Talvez você não lembre com toda a riqueza de detalhes e datas e tal, mas você não esquece, tá? Eu vou falar rapidamente sobre o texto dissertativo argumentativo e eu vou colocar uns slides lá para vocês. Que tem três ou duas redações nota 1000 do Enem. E aí vocês dão uma lidinha, tá? O que acontece com o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele que você vai expor a sua opinião. Esse expor a sua opinião significa que você vai trazer sempre uma questão polêmica, um assunto polêmico, que você precisa discutir, que você vai colocar a sua opinião, vai colocar aquilo que você pensa. E para que você coloca o que você pensa? Você coloca o que você pensa com o intuito de convencer o outro de que a sua posição nesse sentido é o mais acertado. E como você faz isso? Utilizando de argumentos. Quantos argumentos você usa? Por texto, 1 ou 2. Por isso a necessidade de se conhecer do que está acontecendo no mundo, por isso a necessidade de ler sobre tudo, de falar sobre tudo, de discutir sobre tudo. Porque qualquer assunto pode virar um tema de redação e pedir que você discuta, mas como que você vai discutir uma coisa que você nunca conversou a respeito? E aí, o que eu preciso fazer? Eu não tenho mais, quando eu chego no terceiro ano do médio, ou quando eu chego no ensino médio, eu já não falo mais que é a minha opinião, mas eu falo que é a minha tese, que é aquilo que eu vou defender. Então, dentro do texto dissertativo argumentativo, eu tenho o tema. O tema é justamente a questão polêmica que se coloca. E essa questão polêmica que se coloca, ela vem nos vestibulares, ela vem no Enem, nos concursos, ela sempre vem acompanhada de textos base. E os textos base, que pode ser uma tirinha, pode ser uma charge, pode ser uma foto, pode ser um anúncio. Aí tem geralmente um texto expositivo, um artigo de divulgação científica a respeito. Justamente para você ler todos e conseguir pensar qual é o seu posicionamento. Você é a favor? Você é contra? Qual é o seu posicionamento? E aí, quando você define o seu posicionamento, você precisa defender esse posicionamento. E você vai defender esse posicionamento com argumentos. Para cada
Geralmente, num texto com 30 linhas, que é o limite do Enem, você usa 1 ou 2 argumentos no máximo, bem estruturados, e você vai conseguir fazer assim tranquilamente o texto. Porque quem apresentou isso, ele também traz o posicionamento dele, ele traz a tese dele. Você vai colocar a sua. Então, e aí você pode também refutar a tese dele, contradizer a tese dele, contra-argumentar a tese dele. Então, esses argumentos, eles são os primeiros do topo da lista. O que você nunca pode fazer? Atacar. Ou fazer atacar a pessoa, o puro ataque, que chama, ou o ad hominem, que é atacar as características ou autoridade de quem escreveu. É a mesma coisa de falar, tem um monte de gente, por exemplo, vamos pegar uma questão que está muito polêmica. A gente tem uma galera que é contrária a qualquer tipo de vacina, não é contra a vacina para o Covid-19. É contra qualquer vacina. Nós retrocedemos muito nos últimos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos com relação a isso. Então, pessoas que foram vacinadas por seus pais contra a poliomielite, contra sarampo, contra a febre amarela, contra a rubéola, hoje não vacinam seus filhos. Porque em algum momento foi colocado na cabeça dela que isso não resolve. E aí, a hora de fazer o seu argumento e você falar sobre isso, aí você vai e ataca a característica da pessoa ou a autoridade dela. Se for um prefeito, se for um governador, se for um presidente. Então, pensem nisso na hora de escrever. Para que seu texto fique mais interessante, você tem aí os tipos de argumento, né? Então, você pode usar de uma citação. Então, por que é bom ler? Porque você vai pegar, às vezes, pegar um documentário que você assistiu, um poema, pegar a citação de um autor que você goste e usar isso para dar embasamento teórico ao que você está falando. Então, no finalzinho de fevereiro, começo de março, um ex-aluno meu, ele estudou no Lúcia, ele fez uma redação para um cursinho que ele está fazendo, e o cursinho deu o tema, e o tema era a questão da cidade ser ou não para todos. Processo de urbanização e se a cidade é ou não para todos. Ele escreveu e me mandou, e aí a gente começou a discutir aquele texto. Eu tinha acabado de assistir o documentário Amarelo do Emicida. E esse documentário, ele traz uma questão, assim, absurda. Justamente sobre essa questão da urbanização e se a cidade é ou não para todos.
Depois nós falamos sobre uma música chamada Construção, do Zé Ramalho. E, por último, nós falamos sobre Quarto de Despejo, uma citação que a Carolina Maria de Jesus faz no livro Quarto de Despejo, quando ela fala o seguinte: eu vejo São Paulo desse jeito. A cidade é a sala de visitas. E a favela é o quintal onde eles jogam os lixos. 1958 foi quando Carolina Maria de Jesus disse isso. Ele reconstruiu o texto, ele assistiu o documentário, discutiu comigo sobre o documentário, ele ouviu a música, discutiu comigo sobre a música, e nós já tínhamos discutido várias vezes sobre sobre o livro Quarto de Despejo. E ele colocou essas 3 coisas como citação, como contra-argumentação no seu texto dissertativo. Porque o que ele pegou como argumento? A cidade não é para todos, porque a gente tem uma desigualdade social absurda. Então, a gente está no Brasil. O Brasil é, coincidentemente, ironicamente, o país está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas também está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, como pode estar nas duas pontas desse jeito? E ele construiu o argumento dele em cima disso. Então, a cidade de São Paulo, ela foi basicamente construída por negros escravos, mas que quando houve a política do branqueamento no Brasil, eles foram expulsos dos seus lugares e marginalizados. E aí surge a periferia. E no documentário do Emicida, é um show que ele fez em 2019 no Teatro Municipal. E ele fala que algumas pessoas, inclusive da produção dele, nunca tinham tido a oportunidade de entrar no Teatro Municipal. Quantas pessoas têm essa oportunidade? Será que educação, cultura, saúde é realmente para todo mundo? E aí ele vai colocando essas coisas e no final ele fala sobre a questão das políticas públicas, da necessidade de políticas públicas para que a gente diminua a desigualdade. A redação dele foi corrigida, ele tirou 1000 pontos nessa redação. Por quê? Porque ele trouxe todas essas questões. Então, ter conhecimento, ler sobre vários assuntos, assistir todas as coisas, ajuda. Às vezes eu acho que não, mas ajuda. Então, pensem nisso. Sobretudo na hora de escrever um texto argumentativo. Leiam, planejem o texto de vocês. Tá? Alguma pergunta? Então vamos lá. 2 argumentos é suficiente, Bruna. Porque senão, se você colocar mais argumentos, mas você não embasa esses argumentos corretamente, não resolve. Se você pega... a gente vai fazer esse exercício de pegar, por exemplo, uma
uma redação do Enem, nota 1000, e ler. E fazer o exercício de achar qual é o argumento, qual que é a tese. Não tem nem espaço. Porque você vai pensar sempre que, qual que é o padrão? Enem e vestibular. Qual que é o padrão de Enem e vestibular? 30 linhas. Aí você pensa, você tem um primeiro parágrafo, que é um parágrafo de apresentação, que você vai fazer, você vai trazer qual que é o tema desse texto? Sobre o que está falando? Você pode, no finalzinho desse primeiro parágrafo, colocar a sua tese. E aí você tem um parágrafo para cada argumento e defesa desse argumento. Porque não é só jogar lá. A tese é a sua opinião. Porque depois que a gente vai para o ensino médio, a gente não fala mais a sua opinião, né? A gente chama de tese. É aquilo que você defende. Por que a gente fala de tese de doutorado, tese de livre docência? Porque a ideia é sua. É algo que você criou, você enxergou e você está provando. Então é isso, como você vai defender o que você está levantando aí? Se você tem 2 argumentos, pensa, se teve um parágrafo de apresentação, aí um parágrafo para um argumento, um outro parágrafo para outro argumento, e um quarto parágrafo para você finalizar o texto, que é onde você faz o apanhado geral. Se você usa esse modelo, você tem aí um texto com 4 parágrafos, você pode ter um número maior de linhas. Nos parágrafos, sobretudo os parágrafos de argumentação. Mas a gente está falando de textos bem escritos. Você ainda pode trazer a apresentação no primeiro, pode trazer no segundo a sua tese. Tudo depende de como você vai apresentar a sua tese. Porque você vai pensar sempre no, eu preciso fazer um texto de 30 linhas. Se você tem um texto maior, igual na pós-graduação, eu cheguei para fazer uma prova e a professora falou assim, escreva um texto dissertativo, argumentativo sobre a matéria com 60 linhas. Aí pensa, né, o que é fazer um texto sobre a matéria de um módulo inteiro com 60 linhas. Mas se você tem o assunto, se você domina, é tranquilo. Mas não foi na de pedagogia, não. Foi na pós de ensino de literatura e língua portuguesa. Mas pensem nisso. Mais alguma pergunta? Não, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente termina por aqui. Eu deixo vocês descansarem. Quem cala consente, que ninguém tem pergunta, ótimo. Tá todo mundo cansado, né? Se vocês sentirem a necessidade de uma outra aula essa semana, só me avisa, tá bom? Alguém me chama e fala assim, Pro, dá para dar mais uma aula e a gente vê um horário para a gente fazer uma outra aula essa semana. Tá? Vou colocar lá para vocês os slides, vou editar essa aula
E aí coloco para vocês também, porque eu preciso editar a aula de sexta-feira. E aí já subo no YouTube e coloco para vocês fazerem as coisas. Por enquanto, vocês têm coisas para fazer. Precisa fazer a sequência didática número 1. E eu vou colocar a AP, eu coloco hoje e amanhã de manhã ela já está lá com certeza. Tá bom? Então, já que ninguém tem dúvida, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso e até a nossa próxima aula.